Olá, o software R será o tema de nossa aula de hoje. Bem, quanto às funções matemáticas, aquelas mesmo mais simples, a gente vai aqui fazer uma lista delas. O Estatística R ele possui várias funções matemáticas, perfeito? Então, a gente vai aqui listar algumas delas, que são as suas funções principais, né? Com descrições para que a gente utilize no futuro em nosso curso. Se a gente quiser outra relação, a gente pode consultar o help do R. E esse socorro que o R disponibiliza nos ajudará bastante, né? Então vamos aqui começar. Se a gente digitar aqui aquela cercadura, que significa um comentário, né? Por exemplo, a função log de... Veja bem a questão de x, vírgula d. Eu fiz um negócio aqui que eu vou comentar, né? Na realidade, essa função é interessante que a gente usa muitas vezes minúsculas, certo? Log de x, vírgula b. O que seria? Seria, pois, o logaritmo de x na base p. Perfeito? Uma função matemática muito utilizada. Outra, cercadura, comentário, né? A função ABF seria o quê? ABF de V. ABF de V seria exatamente o valor absoluto do V. Perfeito? Se botássemos só assim, aqui o comentário, né? A gente não vai digitar o comentário apenas para que ele apareça, log de J. Então, a função que vai dar o logaritmo natural de J. Perfeito? Mas se a gente fizer assim, log de 10, ó, 10 na base i, seria o logaritmo na base 10 do número i, certo? Bem, a gente poderia também utilizar a função ESP. Certo? ESP, abre parênteses, de k. O vetor k seria o quê? Seria a exponencial elevado a k. Certo? E aqui a gente teria... Vamos jogar para cá, né? Bem, se for assim, cercadura de cosseno de U. Ora, seria exatamente o cosseno do ângulo U. Certo? Se colocássemos assim, SI de U, seria o seno do ângulo U. Perfeito? Se for TAN de U, seria a tangente trigonométrica de U. Vou botar aqui a cercadura, tangente trigonométrica de U. Certo? Essa daqui, cercadura Ceilin de C, seria o quê? Seria o arredondamento do C para o maior valor. Certo? E se fosse, por exemplo, log de R, seria o arredondamento de R para o menor valor. Evidentemente que a gente não vai decorando esses comandos de uma aula como essa, mas com a utilização do tempo a gente vai fixando. Eu mesmo, quando preciso, eu recorro ao help para tal. Não é? Se fosse assim, round, certo? Um F, digits, igual a N, por exemplo. O que é que seria? Seria um arredondamento de F com N decimais, N casas decimais, perfeito? Outro comando aqui, sum. Esse comando é bastante conhecido, sum de F. É o somatório dos elementos que compõem o vetor F, né? Vamos colocar aqui com a cercadura que eu esqueci. Perfeito. E se fosse esse daqui, que a gente até já viu aqui no curso, length de F, seria o quê? Seria o número de elementos do vetor X. Alguns chamam de comprimento de X. Então vamos colocar a cercadura len th de F, né? Perfeito. Então vamos ver aqui. O prod de F seria o quê? Seria o produto dos elementos do vetor X, ou seja, a multiplicação dos elementos que compõem o vetor X. Prod, produto. Multiplicação. Vetor X, vetor F, conforme seja que você escolher. E o mínimo? O mínimo seria mínimo do vetor G. Seria o valor mínimo do vetor G. O menor elemento componente do vetor G. E se fosse máximo G, seria o maior elemento do vetor G. E o range? O range, ele nos destaca range de P. Seria retorno
o menor e o maior elemento do vetor x. Para a gente fazer aquela função estatística do range, né? A gente faz a subtração do maior pelo menor, daria amplitude, né? Perfeito? Então isso aqui é simples, por exemplo, a gente poderia colocar um exemplo assim. Vamos supor que f seja igual a 60, né? Aí se eu dissesse assim, seno de f, que o f é 60, ele disse que era menos 0,30. Vocês vão verificar, né, o que é que pode acontecer. Por exemplo, se eu quisesse cosseno de f, né? Isso aqui que seria isso aqui. Então vocês vão treinando esses comandos que foram dados hoje, né? Para justamente que a gente possa verificar isso. Por exemplo, se a gente tiver valores de entrada dos vetores, a gente pode fazer vários testes aqui. Grato pela atenção, continue a marcar nosso canal como favorito, a se inscrever no nosso canal e até a próxima.